E para os colegas que não estão conseguindo assistir nesse momento, tá bom? Possam acompanhar também o que está falando. Tá bom, Rayane, para você e para a Gabriela. Tranquilo. Gente, boa tarde. Estamos nessa terça-feira de carnaval, dia 16 de fevereiro, reunidos para estudar, não para o bloco dos estudiosos aqui, tá bom? E aí, antes de mais nada, eu preciso passar uns avisos para a gente ficar bem claro para a gente como é que está a dinâmica das aulas. Eu dei uma explicada na aula passada, alguns pontos ainda ficaram em dúvidas, e eu vou começar a aula da gente hoje falando sobre esses avisos que a gente precisa pontuar, né? Vejam só. Em primeiro lugar, presença. Como é que eu vou registrar a presença de acordo com as atividades feitas? Então, quem faz a atividade recebe a presença daquele dia. Quem não faz atividade, não recebe. Tá certo? Segundo ponto. Vamos lá. Atividades. A gente tem lá no Classroom para entregar a atividade. Tá bom? E aí, quando chega lá na atividade, o que é que acontece? Tem um formulário aberto, tem gente que fez a tarefa à mão e mandou a foto da tarefa. Eu até entendo que tenha feito isso. Mas, assim, essas anotações vocês têm que deixar guardadas. Quando é para responder o questionário, vocês têm que responder o questionário no formulário, as perguntas no formulário. Então, não adianta tirar a foto da atividade, fez no papel, tirou a foto da atividade e mandou no Classroom, tá bom? Não vai adiantar, eu não vou contabilizar. Porque eu pego a planilha que é gerada e a partir da planilha é que eu faço a correção, tá certo? Então, quando vocês fizerem, e aí eu vou abrir o Classroom para vocês verem lá, isso aqui tanto no... Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, primeira, compartilhar a tela aqui toda. Compartilhar. Pronto. Deixa eu mudar aqui meu login. Pronto. Vale tanto para o oitavo quanto para o nono, tá? Tem aqui tarefa da semana 2. Então, tem aqui o formulário. Tem que clicar no formulário. Deixa eu ver se está bloqueado. Pronto, estou liberando agora. E aí tem que chegar aqui na tarefa, tá bom? Que eu desbloqueei agora. E vocês estão vendo assim, ó. E aí fazer a tarefa, tá certo? Aqui. E enviar a tarefa por aqui. Lembrando, a turma, não esquecer, e não esquecer de colocar o nome, certo? Pelo menos nome e sobrenome. Se quiser botar o nome completo, também pode colocar o nome completo, tá bom? E aí responda a tarefa, envia. Só a partir daqui é que eu vou gerar os dados. Então, quem mandou a tarefa por foto, anexo lá, eu não visualizei, tá certo? Então, não esqueçam. Tarefa aqui. Pronto. Deixa eu permitir aqui. Agora, opa, compartilhamento. Deixa eu voltar agora. O que acontece, então? Teve gente que fez a tarefa e não encaminhou. E teve gente que não fez a tarefa, tá certo? Da primeira semana. Como a gente combinou na semana passada, a tarefa ia ficar aberta até a segunda-feira. Por que a segunda-feira? Porque é o dia que todo mundo... o tempo que eu tenho para puxar a tarefa, todo mundo que fez, corrigir e mandar a nota de vocês. Então, vocês ficaram com a nota da atividade, tá certo? Tem gente que tirou a nota boa. Ótimo para quem tirou a nota boa, tá bom? Tem gente que ficou com a nota não boa, ficou com a nota ruim.
E aí pode fazer a recuperação. Então, tanto é que eu não estou passando um assunto novo hoje. Hoje a gente vai falar sobre o assunto da semana passada, resolver o exercício da semana passada, certo? Resolver como é que se resolve os exercícios e dar chance de recuperação. Então, nem passei tarefa nova. Quem já tirou a nota boa, não precisa se preocupar, pode fazer a tarefa, vai ficar valendo, lógico, a melhor nota, tá certo? Vai preencher o formulário só para contar também como presença. Também como presença, tá bom? E aí, vocês têm que vocês vão ter essa semana para fazer a recuperação. Essa recuperação para quem tirou a nota baixa e para quem não fez. Quem não fez, não é quem... Ah, professor, e a outra nota? Vai ficar a maior das duas notas. Vamos dizer que você faça. Professor, eu tirei 8. E agora eu tentei fazer e tirei 6 na recuperação. Aí, o que é que vai acontecer? Vai ficar o 8, vai ficar a maior das duas notas, tá bom? Quem tirou 10 não precisa fazer, bota só o nome lá e já vai contar, tá bom? Ok, Mila, dá um socorro lá a ela, depois você olha a aula gravada, tá bom? Aí o que é que acontece? Vocês têm a oportunidade agora durante essa semana. Então, essa tarefa de recuperação ela vai estar aberta para vocês até segunda-feira. Terça-feira da semana que vem não vai estar aberta, que eu vou compartilhar, vou corrigir e vou compartilhar com vocês a nota desse exercício de recuperação. Deu para entender? Então, fez a tarefa, liberei a nota, liberei a recuperação. A recuperação vai estar aberta até segunda-feira. Quem fizer até segunda-feira, pelo formulário, ótimo. Quem não, então, quem não fez, e aí precisa fazer, tá bom? Vamos lá. Ou senão, se não fez nenhuma das duas vezes, vai ficar sem nota. Vamos lá. Segunda coisa que eu preciso falar com vocês. Se alguém está com o problema para poder entregar a atividade, tem que falar isso enquanto está aberto. Não depois que fechou a atividade, é que vai poder falar, professor, eu não consegui fazer isso, tá bom? Então tem que ver isso direitinho. Deixa eu... Próximo aviso. Cada um vai lá no grupo do WhatsApp e olha a sua nota, tá certo? Não precisa ficar falando aqui, não. Então, vamos lá. Vamos começar Professor, aqui. Pode falar. eu acho que eu fiz a tarefa uma de vez, já ficou meu nome 3 vezes. Foi. Entregou mais de Também, uma vez. professor, eu enviei 2 vezes sem querer. Pronto. De todo modo, só vai ficar uma nota. Tá bom? E se fez mais de uma e tirou nota diferente, sempre vai ficar a nota maior. Não se preocupem quanto a isso. Não vou prejudicar, não. Tá bom? Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Vamos lá, gente. Vou compartilhar aqui com vocês a tela e a gente vai resolver alguns exercícios agora. Tá certo? Vou só voltar no exercício da semana passada aqui. Cadê o compartilhamento? Vamos lá. Pronto, gente. Olha aí. Semana passada, eu comecei a falar com vocês sobre razões, tá bom? Deixa eu só recuperar aqui. Eu passei um exercício falando sobre razões.
E o que é, primeira pergunta, o que é razão? Esse Z ficou horrível. O que é razão? Então, se a gente parar para pensar e for olhar no dicionário, existem várias definições a respeito de razão. Mas na matemática, a razão ela ganha um sentido muito particular, tá bom? A palavra que eu diria mais forte que representa a razão, alguém está falando aqui, eu vou ter que cortar o áudio. Pronto. Vou cortar aqui. Com aviso, vocês me dizem aí, por favor. Pronto. Vamos lá. Na matemática, o conceito de razão, ele vem muito forte aproximado da palavra relação, tá bom? Então, uma razão é uma relação que existe entre duas grandezas, tá certo? O que é grandeza? Tudo aquilo que a gente pode mensurar na natureza. Mensurar significa, de modo mais grosseiro, medir, né? É tudo aquilo que a gente pode quantificar. E aí, quando eu digo pessoas, né, uma grandeza, um número de pessoas. Quando eu digo uma distância, a distância da minha casa até a casa da minha irmã, por exemplo. Isso é uma coisa que eu posso medir, eu posso quantificar, eu posso mensurar. Então, por essa razão, eu chamo cada uma dessas coisas de grandeza. Então, o tempo é uma grandeza, a velocidade é uma grandeza, o espaço, a distância é uma grandeza, a força é uma grandeza. Então, tudo isso eu posso medir. Quando eu relaciono duas grandezas, eu posso observar de que tem uma determinada grandeza que ela sofre uma variação em razão de outra, em função de outra, tá bom? E aí, na matemática, essa relação que existe, eu posso fazer com que ela seja um número, tá certo? E aí, para relacionar esses dois números, a gente faz uma operação que é a operação de divisão. A gente divide o valor de uma grandeza pelo valor de outra grandeza. Não necessariamente essas grandezas elas têm que ser iguais. Algumas pessoas no exercício colocaram que essas grandezas elas devem ser iguais. Não precisa, tá certo? Eu posso relacionar o espaço com o tempo. Isso vai dar, inclusive, uma outra grandeza que é a velocidade, tá certo? E eu posso fazer com que uma ou outra coisa aconteça. Então, por exemplo, quando eu digo assim, para percorrer 100 quilômetros, eu preciso utilizar 60 minutos. Certo? Para percorrer 100 quilômetros, eu preciso de 60 minutos. A razão que existe entre a distância 100 quilômetros e o tempo 60 minutos, então a razão que existe entre a distância e o tempo, ele pode ser um número. 100 dividido por 60. Tá bom? Dividir por 10, dividir por 10, 10 dividido por 6, é 5 dividido por 3, que dá aproximadamente 1,6666666, tá bom? E assim por diante. Então, é mais ou menos, aproximadamente, esse símbolo significa aproximadamente, não é igual, não. É um tio, tá bom? No lugar do igual. Então, é aproximadamente 1,67 quilômetros por minuto. Isso aqui é uma razão. Esse valor, 1,67
67 é a razão. Se eu digo que um outro carro, ele está se movimentando numa razão de 2,3 quilômetros por minuto, significa que ele está percorrendo muito mais distância no mesmo tempo. A razão é diferente, é uma razão maior, está dizendo que ele é mais rápido. Da mesma forma que se eu pegar um que tenha 0,2 km por minuto, posso dizer que ele é mais lento. Percebam o seguinte, eu só posso afirmar de forma tão decisiva se ele é tão mais rápido ou mais devagar, porque a referência que a gente tem dessas grandezas são iguais. Todas as distâncias estão sendo medidas em quilômetros e todos os tempos estão sendo medidos em minutos, tá bom? Se eu botar aqui hora no lugar de minuto, já vai mudar a minha referência. Então, a comparação não pode ser tão direta quanto a gente imagina, tá certo? Outro detalhe. A distância que existe entre... A razão que existe entre a distância e o tempo não é igual à razão que existe... Vou chamar de razão B aqui. Razão A... não é igual à razão que existe entre o tempo e a distância. Então, a simples mudança na ordem dentre as duas grandezas que a gente está observando, aqui eu tinha distância e tempo. Embaixo eu tenho tempo e distância. Então, a simples mudança na ordem faz com que eu tenha uma razão diferente. Então, ao mesmo tempo de 60 minutos e a mesma distância de 100 quilômetros vai dar 0,6. Ou seja, 0,6 quilômetro... quilômetro não. Minuto por quilômetro. Então, em 1 quilômetro, eu percorro dentro do tempo de 0,6 minutos, tá certo? Vejam que a gente utilizou exatamente os mesmos valores das duas grandezas. Nós utilizamos a mesma grandeza, nós utilizamos a mesma quantidade de cada uma das grandezas, e mesmo assim nós obtivemos razões diferentes. Por quê? Porque a razão que existe entre a distância e o tempo não é a mesma razão que existe entre o tempo e a distância. Então, a própria forma de falar ou de escrever isso já faz com que a gente altere uma questão, tá certo? Então, se eu digo assim para vocês, eu estou encomendando 3 Coca-Colas, 3 refrigerantes, tá bom? Para refrigerante, de 2 litros. Para quando a gente voltar para a aula, para a gente lanchar na sala de aula, tá certo? E vamos dizer que no dia que a gente voltar na sala de aula, tenha 25... Aliás, eu nem vou botar 25, vou botar 20 alunos. Eu pergunto para vocês, a razão que existe entre refrigerante e alunos é a mesma razão que existe entre alunos e refrigerante, sim ou não? É cobrar, né? Tá bom. Então, vamos lá. Se eu quero a razão entre refrigerante e alunos, eu tenho 3 refrigerantes, ou seja, no total eu tenho 6 litros de refrigerante, né? A gente representa litro geralmente com L maiúsculo. Então, eu tenho 6 litros para 20 alunos. E aqui eu tenho 20 alunos para 6 litros. 20 alunos para 6 litros.
Gente, vamos pegar a calculadora aqui, ó. Cadê? Vou pegar 6 e dividir por 20. 6 dividido por 20 dá 0,3 litros por aluno. Já no outro, tem a divisão de 20 por 6. 20 dividido por 6 dá 3,33. Opa. Aproximadamente, né? Porque não é um valor certo. Alunos por litro. No final das contas, todo mundo está bebendo a mesma coisa, tá certo? Só que a nossa referência, ela muda. Então, o resultado da fração 0,3 não é, de jeito nenhum, o 3,33, tá certo? Porém, aqui eu estou fazendo a referência de quantos litros cada aluno vai receber e aqui quantos alunos eu posso dar de beber com 1 litro, com essa quantidade, tá bom? Professor, sempre vai ser diferente? Não. Em alguns casos, ela vai ser igual. Quando? Quando as duas grandezas forem exatamente, tiverem a mesma quantidade. Por exemplo, se eu tenho 8 litros de refrigerante, 8 litros, e eu estou com 8 alunos na sala. Se eu digo que eu quero a razão entre refrigerante e aluno, vai ser 1 litro por aluno. 8 dividido por 8 é 1. E se eu tenho 8 alunos para dar de beber com 8 litros de refrigerante, 8 dividido por 8 vai dar 1 aluno por litro. Então, as razões elas vão ser iguais se e somente se as duas grandezas tiverem exatamente a mesma quantidade. Tá bom? Isso é super importante, essa questão de razão, porque ela é a base para poder a gente estudar proporção, estudar a regra de 3, tá certo? E as proporções, elas são algo que tomam conta da vida da gente de todo modo. A gente tem proporção em todo canto. Até na hora de pagar uma passagem de ônibus, a gente tem proporção, tá bom? O que acontece, então? Uma das aplicações também que a gente tem da proporção é justamente na escala. Então, lá em geografia, aí eu vou fazer geografia, porque eu não gosto de matemática. Aí chega lá na faculdade e vai estudar um monte de matemática. Por quê? Vai estudar escala, tá certo? Na geografia física. O que acontece? Escala. Então, qualquer mapa decente que eu pegue, ele vai ter uma escala. O que é escala? É uma razão que existe entre a distância no papel e a distância no mundo real, tá bom? Quando a gente olha uma folha de papel, independente se ela vem metade de uma folha, se ela vem uma folha inteira, se ela vem num quadro, enfim, ali vai ter uma escala. Que vai ser um valor, geralmente vai estar no cantinho lá, tá bom? Então, vou abrir para vocês aqui, ó. Mapa, fotografia, né? Mapas cartográficos, carta de mapa, tal, escala. Então, se a gente pegar aqui um mapa, olha, esse mapa do Brasil, aqui tem uma quantidade, aqui embaixo, ó, 2 pontos, 79 milhões, tá certo? O que significa esse 2 pontos, 79 milhões? Significa que para cada unidade que eu usar aqui, para medir no mapa, tá certo? No mundo real, essa quantidade significa 79 milhões de vezes a mais, tá bom?
Então, se eu tenho aqui, botei em cima do mapa, fui fazer a medição com a minha régua. Eita, 1 centímetro. Quanto é que significa no mundo real? Significa que eu tenho uma distância de 79 milhões de centímetros. Tá bom? No mundo real. Se eu estou medindo em metro, em milímetro, que é bem menor, né? Milímetrozinho. 1 milímetro significa 79 milhões de milímetros no mundo real. Se eu tenho aqui 1 metro, então significa que eu tenho 79 milhões de metros no mundo real. E aí, se eu estiver medindo com polegada, 1 polegada significa 79 milhões de polegadas no mundo real. Então, sempre tem a área do mapa, vem em primeiro lugar, e vem a distância real, tá certo? Essa distância no mundo real a gente chama de distância real. Todo mapa que se preze, ele vai ter uma escala. 0,680 quilômetros. Deixa eu ver se eu abro aqui. Ó, esse mapa aqui pequenininho, 1.100 quilômetros. Significa que essa distância daqui no mapa, tá bom? Esse pedacinho aqui, se eu botar ele aqui perdido no mapa em cima, significa que ele representa 1.100 quilômetros. Então, essa distância aqui, ó, se eu trouxer para cá, mais ou menos, dá um pouquinho mais do que Recife, Salvador, significa que de Recife até mais ou menos esse ponto aqui, existe no mundo real 1.100 quilômetros. Esse mapa ainda consegue ter uma distância maior. Essa distância é 1.750. Esse daqui tem uma distância menor. Por que uma distância, uma escala menor? Porque o mapa é maior. Quanto mais eu aumento meu mapa, menos eu vou ter a distância no mundo real. Tá certo? E os exercícios que eu passei para vocês, eles trabalham justamente sobre essas questões de escala e de razão, tá bom? Então, tem uma primeira questão que é o seguinte. A super-heroína Garota Abelha tem o poder de diminuir seu tamanho na escala de 1 para 140, ou seja, cada uma unidade que eu usar dela, significa que no mundo real, ela vai ter 140 vezes mais, tá bom? Se eu utilizar... Opa! Então, uma das perguntas é o que é razão. Aí vocês podem fazer, já tem agora a explicação para falar o que é razão, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Ela tem o poder, se ela utilizar o poder de diminuir aqui o tamanho de 1 para 140, ela vai ficar com 12 milímetros de altura. Essas letras que tem depois do número, elas são super importantes. Elas são o que a gente chama de unidade de medida. Elas que vão dar a dimensão. Se eu disser assim, qual a sua altura? Aí você diz 1,80, porque na cabeça da gente, a gente já está registrando como metro e centímetros, né? 1,80 m. Quando digo, 1,60, 1,60 m, tá bom? Quando eu digo, sua altura qual é? 2,1. Então, significa 2,1 metros, geralmente, né? Você quer que você esteja medindo uma distância maior. Então, aqui, quando a garota abelha, ela diminui o tamanho, ela foi para 12 milímetros, tá certo? Vou fazer um desenho aqui da garota abelha. Considerem aí o desenho mal feito, tá bom? Da garota abelha. E eu digo o seguinte, quando ela se transformou na garota abelha, ela ficou com 12 milímetros, tá certo? E a escala de diminuição dela é 140. Ou seja, cada 1 milímetro significa 140 milímetros reais. Essa medida a gente chama de medida escalar, tá? Uma medida escalar, que vem de escala, são 140 medidas reais. Então, se eu tenho cada 1 milímetro vale 140 milímetros reais, 1 milímetro escalar,
significa 140 milímetros reais. Se ela tem 12, então são 12 vezes 140. Tá bom? Gente, quando vocês acharem este resultado aqui, que é a medida real da menina abelha, este resultado vai estar em milímetro, milímetro, milímetro. Ele só pode estar o resultado em milímetro. Então, 12 vezes 140 milímetros vai dar, no fim das contas, 140 milímetros. Tá bom? Deixa eu cortar o áudio aqui, Raiane. Não disse ia falar, professor, não sei o quê. Oi, diga aí. Deixa eu desbloquear, então. Tá bom? Aí. Deixa eu cortar aqui. Pode abrir de novo, se quiser. Espera aí. Não, tem nada de abuso aqui. Vamos lá. Então, 12... Ô, professor, Oi, pode falar. não tá aparecendo o senhor compartilhando tela para algumas pessoas. Não está aparecendo compartilhando a tela? Aí, É porque não está fixada a aí tela. eu não tô vendo o senhor fazendo a atividade, eu não tô entendendo nada aqui. Homem, eu fixei aqui. É só apertar na tela do professor. Deixa eu ver aqui. É só apertar em fixar na outra tela, que tem duas telas do senhor, professor. Eu acho que tá. Aí é no celular de vocês. No celular ou no computador, não sei. Se apertou para fixar a minha imagem, não vai aparecer a tela. Tem que desafixar a minha imagem. Isso acontece com colegas e tudo mais. Aí eu acho que vai aparecer agora, porque pronto. Aí tem que voltar a aparecer. Você não está mais apresentando, sua tela continua visível durante o tempo. Retomar a apresentação. Deixa eu ver aqui. Vamos ver agora. Agora apareceu. Pronto. Então vamos lá. Vocês não viram nenhuma das telas A mim não anteriores? tá aparecendo ainda não, professor. Vamos ver agora. Ó. Não apareceu não. Você afixa a minha É tela. só clicar na tela de baixo lá, que tá o outro nome do professor lá. Clica nos 3 pontinhos do lado direito. Isso. E agora? Estão conseguindo ver? Ou ainda está com problema? Não, agora eu tô vendo de boa. Pronto. Aí agora tem esse desenho aqui. Eu desenhei um exemplo de uma menina aqui com abelhinha, 12 milímetros. Diz que para cada 1 milímetro eu tenho 140 reais. Então, se ela tem aqui 12 milímetros, significa que eu preciso multiplicar 12 vezes 140 reais, né? Para descobrir o tamanho dela. Só que vejam, eu falei o tempo todo em milímetro, 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 milímetro. Então, o resultado ele só vai poder ser em milímetros, tá bom? O que é que acontece? Lá na atividade, não tem a resposta em milímetros. Tem a resposta em metros. Só que mesmo estando em metros, por quê? Para a gente descobrir, de passar de milímetros para metro, é só dividir por 100. Certo? Divide por 100 e já acha o resultado. Então, só dividir por 100. Pega o resultado aqui, divide por 100, a gente já vai achar o resultado. Só que mesmo sem dividir por 100, a gente já vai conseguir saber, só por esses números iniciais, a gente já vai conseguir saber qual a resposta certa. Tá bom?
Então, para quem Vai logo, professor. foi, eu não vou dizer qual a resposta, porque vocês têm uma semana para responder. E quem fez e já fez certo, deixa o colega agora fazer, tá certo? Pode É, falar. professor, mas eu não entendi muito não, professor. Como é que eu vou responder se eu não entendi? Então, não estou explicando? Mas o senhor vai mandar esse Eu já vídeo no respondi. grupo, né? Vamos lá. Deixa eu voltar um passo agora. Acho que sua dúvida não é a que eu estava pensando. Vocês fizeram semana passada, eu abri um questionário para vocês. Vocês responderam, boa parte respondeu, alguns não responderam, enfim. Essa tarefa da semana passada está fechada. Vocês não conseguem responder mais. Aí, Vou sair, professor. Vou pegar tudo aqui, tá? hoje eu liberei para vocês outro exercício, ó. Tá lá na aula de vocês, semana 2, razão, recuperação. Tem um novo questionário, tá bom? Só que nesse questionário aqui, ó, tá o nome em cima, recuperação. Tá certo? Então vocês vão fazer a recuperação agora. Bom, a recuperação é o mesmo assunto da semana passada. Só que vocês vão ter uma outra chance. Quem tirou a nota baixa pode melhorar. Quem não fez tem a chance de fazer. Tá certo? E aí eu estou começando a resolver com vocês. Eu vou responder a questão toda. Professor, não Não, tava abrindo para é mim, o não. desafio para vocês. Oi? Quando eu fui clicar hoje cedo, hoje mais cedo, quando eu fui clicar lá, não tava abrindo, não, a tarefa, não. Foi, porque eu não deixei logo cedo lá. Porque eu abri numa turma e logo quando foi 9 horas da manhã já tinha 10 respostas. 8, 9, 10 respostas, um negócio assim. Só que aí eu não tinha explicado por que o exercício era igual. Aí o que foi que eu fiz? Eu travei o exercício para ninguém responder, para só depois da aula eu liberar para vocês. Aí por isso que agora, quando terminar a aula, é que vocês vão conseguir responder. Entendeu agora? Entendi. Pronto. Então vamos voltar lá para o exercício. Então, aqui, vocês têm o exercício lá. O exercício fala do exemplo da menina abelha, que quando ela reduz, ela fica com 12 milímetros. E a escala dela, entre o tamanho dela como garota abelha e a distância dela no mundo real, é de 1 para 140. Então, se eu estou medindo 12 milímetros, e estou medindo em milímetros, significa que a cada 1 milímetro eu tenho 140 milímetros da altura real dela, tá bom? 1 milímetro daqui, 140 milímetros no mundo real. Aí eu quero saber qual a altura dela no mundo real. O que a gente tem que saber? 12 vezes 140, porque ela tem 12 milímetros, como garota abelha, tá certo? Esse valor vai dar em milímetros. Só que vocês precisam responder lá no questionário em metros. E para responder em metros, vocês precisam calcular isso aqui, tá bom? Só dividir por 100. Então, não posso também mais falar, porque se qualquer coisa que eu fale agora, eu vou dar a resposta a vocês, tá bom? A outra questão, qual a razão? Também, da mesma forma, vocês conseguem resolver, tá certo? Agora, a gente tem aqui, as escalas, elas apresentam, ainda vou nessa de escala, as escalas representam a razão entre a representação através de um mapa, um modelo, uma foto e a medida real correspondente, que é isso que eu disse a vocês agora. Quando uma planta de uma casa, né, ou uma escala, ou um mapa, ele tem a escala 1 para 100, significa que para cada 1 centímetro naquele mapa, a gente vai ter 100 centímetros no mundo real. 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, 1 centímetro do mapa, 100 centímetros no mundo real. 1 metro no mundo real. Então, acerca desse assunto, analise a seguinte situação. Um grupo de cartógrafos, que é quem faz cartas,
geográficas, ou seja, quem faz mapas, decide imprimir um mapa das regiões da Zona da Mata e do Agreste do estado de Pernambuco. Eles querem que no mapa a distância entre Recife e Caruaru seja de 7 centímetros. Só que no mundo real, a distância entre Recife e Caruaru é de aproximadamente 140 quilômetros. Aí a pergunta é, qual deve ser a escala utilizada no mapa? Gente, para a gente resolver essa questão, a gente tem que ter alguns cuidados. Quais são esses cuidados? Seguinte, eu tenho aqui no mapa de Pernambuco, vou fazer aqui um exemplo bem ruinzinho, né? Então, tem Recife aqui. E eu tenho Caruaru aqui no Agreste. A distância real entre Caruaru e Recife é de 140 quilômetros. E no mapa, eu quero que seja 7 centímetros, tá bom? Então, eu quero que a distância... Aí, para a gente fazer o mapa, é bem simples. Eu só preciso colocar a distância fictícia, a distância escalar, que no caso aqui é 7 centímetros, e eu vou dividir essa distância escalar pela distância real, 140. A gente já tem aqui a escala, já está resolvido. Ou pelo menos quase resolvido, porque não tem essa opção lá na questão. Não tem a opção 7 dividido por 140. Por que não tem essa opção lá? Por isso aqui, ó. Vou pegar aqui, vermelhinho. Por conta disso aqui, ó. Distância escalar em centímetros. Distância real em metros. As distâncias, elas são diferentes. As grandezas as duas distâncias, elas estão medidas com unidades de medida diferentes. Elas estão representadas com unidades de medidas diferentes. Numa escala, isso não pode acontecer. A gente tem que centralizar, tem que botar todo mundo na mesma escala. Ou a gente bota todo mundo em centímetro, ou a gente bota todo mundo em quilômetro, ou a gente bota todo mundo em metro, tá bom? Alguém chegou aqui. Ou a gente coloca todo mundo em metro, a gente vai ter que tomar uma decisão agora. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos transformar... Eita, não está aparecendo, né? Peraí. E aí, professor, tá bugado. Já descobri o que é. Toda vez que alguém chega, ele para o compartilhamento. Aí tem que retomar. Agora está aparecendo para vocês. Pronto. Caruaru e Recife, tá bom? Aí aqui já está a escala, ó. A escala é essa daqui. Só que para a gente sair o resultado bonitinho, como tem lá na questão, ó, na questão desses daqui. Ou é 1 para 200, 1 para 2.000, 1 para 20.000, 1 para 200.000, 1 para 2 milhões. Para que isso aconteça, a gente tem que colocar a mesma unidade de medida. Então, a gente vai ou transformar todo mundo para centímetro, ou todo mundo para quilômetro. Tá bom? Vamos fazer o seguinte. A gente tem que lembrar de algumas situações. Vou botar aqui de azul do lado. O que é que eu tenho que lembrar? O que é que a gente vai ter que lembrar aqui? A gente primeiro tem que lembrar. 1 metro tem 100 centímetros. 1 quilômetro, quilo sempre é 1.000, tá bom? Quilômetro significa 1.000 metros. 1.000 metros. Então, 140 quilômetros é a mesma coisa. Se em 1 quilômetro eu tenho 1.000 metros, em 140 quilômetros, a gente vai ter
140 mil metros. Ô, 5 professor, isso aí é pra quilômetros. assistir quem não passou, é? Eu estou falando para todo mundo. Porque semana passada eu botei o exercício, mas eu não expliquei o assunto. E agora eu estou explicando. Tá bom? Então, retomando aqui. Se em 1 quilômetro eu tenho 1.000 metros, em 140 quilômetros, vezes 1.000, eu tenho 140 mil metros. Mas ainda está diferente, ó. Aqui é centímetro e aqui está metro. E a gente tem que deixar igual. Ou eu transformo isso aqui para centímetro, ou eu transformo isso aqui para metro. Então, vamos lembrar o seguinte. 1 metro tem 100 centímetros. Então, se em 1 metro Ô, eu professor, tenho 100 centímetros, só um instante. Em 140 mil metros, eu tenho quantos centímetros? Toda vez que eu multiplico por 10, eu acrescento um zero. Se eu multiplico por 100, eu acrescento 2 zeros. Então, a unidade é essa aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Vamos colocar ela em ordem. Isso aqui já está em centímetro. 3, de trás para frente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso aqui é 14 milhões de centímetros. Então, agora, a gente pode fazer uma comparação. 7 centímetros dividido por 14 milhões de centímetros. Quanto é? Gente, presta atenção. Agora a gente tem centímetro e agora a gente tem centímetro. Agora a gente consegue comparar centímetro com centímetro e ver uma dessas alternativas. Opa. Ninguém chegou. Espera aí. Mais alguém chegou. Retoma. Então, só agora, quando eu transformei de quilômetros para metros e de metros para centímetro, os dois ficaram com a mesma unidade de medida, centímetros. E agora sim, a gente consegue fazer a divisão de 7 por 14 milhões. E isso, quando a gente simplificar, vai ser uma das respostas da atividade. Tá bom? Aí tem que ver aqui, simplificar por 7, para ver como é que vai, qual é a resposta mais perto disso aqui. Tá bom? A resposta mais perto não, a resposta que vai ser exatamente uma dessas daqui. E aí um desafio para vocês agora, que está quase respondida a questão. Pode perguntar. Não sei quem tinha perguntado antes. Posso seguir? Deixa eu ver se está aqui na... Deixa eu ver aqui. Pode seguir, professor. Pronto. Próxima, que é o último exercício da gente. A gente vai responder o seguinte. Vamos lá. Abrir aqui. No vestibular 2018.2 do IFPE, a gente teve 103 inscritos para o curso de qualificação em operador de computador, na modalidade ProEja, no campus de Barreiros. Dessas vagas, sabendo que são ofertadas 40 vagas para esse curso, é correto afirmar que a razão candidato-vaga para esse curso é... Gente, aí ele só quer saber o resultado de uma razão. Ou seja, a gente vai ter que dividir uma grandeza pela outra. Aqui ele já disse quais são as duas grandezas que a gente vai utilizar. A primeira é candidato e a segunda é vaga. Só isso. A gente tem 103 inscritos.
e eu tenho 40 vagas. Preste atenção, porque aqui ele quer saber qual a razão que existe entre candidatos e vagas. Cuidado para não confundir a razão entre vagas e candidatos. Então, aqui na questão ele pede a razão candidato-vaga. Não é essa daqui. Essa daqui é a razão vaga por candidato. Mudou a ordem, muda a resposta. Certo? E aqui, ó, vê que facinho. Quantos candidatos eu tenho? Quantas pessoas escreveram? 103. Quantas vagas a gente tem? 40. Qual o resultado disso? Está lá na resposta. Só isso. Tá bom? Essas 3 questões, como vocês podem ver, né, eu tirei de vestibulares do IFPE. 3 questões que são simples de resolver. O que é preciso ter? Cuidado. Tem essa questão aí que está super fácil, a resposta já assim, de cara. Teve a outra que precisou transformar de centímetro para quilômetro, ou de quilômetro para milímetro, para centímetro, para que você pudesse achar o resultado, tá bom? Então, às vezes você precisa fazer alguma continha ali a mais, mas a ideia de resolver a questão é muito simples, tá bom? Então, todas essas questões envolveram tão somente o conteúdo de razões. Nem proporção a gente precisou chegar para resolver. Só usando razão a gente já resolveu. Então, o que é que acontece agora? Né? Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Vocês, a partir de agora, têm o exercício. Eu vou abrir para vocês agora. Vocês podem começar a responder para poder recuperar a nota de vocês, para quem tirou a nota baixa. E para quem não tirou a nota baixa, ou para quem não tinha feito, pode agora fazer, tá certo? Não vou passar conteúdo novo, por conta dessa dinâmica aí, porque é carnaval também. Na próxima semana, tá bom? Eu não preciso corrigir nenhuma tarefa anterior. Na próxima semana, a gente vai com outro assunto, tá bom? Aí, quando for 8 horas da manhã, libera para vocês. Lembrando, eu tinha acertado com vocês que uma semana a aula seria pela manhã, na outra semana à tarde. Então, a aula da próxima semana é pela manhã, tá bom? 11 horas da manhã, que é um horário legal. Tá bem? Próxima semana, aula 11 horas da manhã. Tem alguma dúvida, minha gente? Isidra perguntou se mandou a recuperação, só que pensava que era da aula passada, se pode mandar novamente. Pode sim. Professor, minha nota não está no Zap. Então, Pedro, né? É porque você não fez a tarefa. Aí, por isso que a sua nota não está lá. Tá bom? Daqui a pouco tem que deixar o celular para jogar camp. Vai ficar num para jogar. Pronto. Tirou 6, gente. O mínimo é 6, certo? Exato. Professor, quem tira 6 precisa não fazer? Vou sair, professor, vou sair. Aí é o problema de vocês. Entendeu? Senhor? Quando eu terminar a aula, posso fazer novamente. Pode, Isidra. Professor, Pronto. Vocês podem Vou sair, jogar professor, vou sair. camp, pode jogar Sair o que quiser, só faça a tarefa, viu? professor, Oi. Professor, eu já fiz a tarefa, viu? Professor, Então, tá liberado, só até terça-feira. Tá certo? Quem não Professor, fez, vá fazer. eu fiz a tarefa, só que minha nota não estava no Zap. Eu já tirei nota boa já. Se não tá no Zap, é porque não entregou a tarefa no formulário. Se entregou a tarefa por foto, não conta. Tá bom? professor, eu tirei 6 Oi? Eu já entreguei faz tempo já, professor. E Professor, olha as a caixinha tarefas de que mensagem, fizerem por favor. hoje, amanhã, só vai estar terça-feira. Quem fez tarefa hoje, só vai aparecer a nota terça-feira que vem. Eu não vou passar todo dia corrigindo, não. Tá bom? Pode falar, Samira. Pode falar, David.
Qual questão? Quem tirou 6 precisa refazer, professor. Não, vai ficar com nota 6, né? Fechou. Do vestibular 2020.1. Deixa eu ver. Tchauzinho. questão. Tchau, professor. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, para quem terminou. Eu já entreguei faz tempo, já tirei nota boa já. Ótimo, Ela é do parabéns. oitavo A, ela é do oitavo Eu A. sou Julia Gabriela. Tranquilo. Já pode sair, Samira, professor? quem já Já pode entendeu, pode. Eu vou ficar só um pouquinho aqui com Samira para tirar a dúvida dela, de Danilo. Quem quiser Valeu, tirar a professor. dúvida também, Tchau, pode até falar. terça. Mas Tchau, Vai ter tchau. outra aula, professor. tchau, Um glória a abraço Deus. para Aleluia, vocês. amém. Beijo. Glória a Beijo Deus. também. Vamos lá. Para quem ficou aqui, Samira, Danilo, que perguntaram aqui. Eu vou voltar a compartilhar a tela com vocês. Compartilhar uma janela. Pronto. Vejam só, gente. O que é que diz a questão? A questão diz que está se fazendo um mapa e nesse mapa quer colocar a distância de Recife para Caruaru em 7 centímetros e que isso representa a distância no mundo real. A distância no mundo real entre Recife e Caruaru é aproximadamente 140 quilômetros, tá bom? Então, eu botei aqui essa distância, que é a distância real, e botei a distância do mapa, que é a distância escalar, que a gente chama. Tá bom? Essa distância escalar de 7 centímetros, para a gente fazer uma escala, a gente só precisa colocar a distância do mapa, a distância escalar, e a distância real. Só isso. Sempre nessa ordem. Primeiro a distância no mapa, depois a distância real. E aí a gente já tem a escala da gente. Tá certo? Geralmente, o que é que a gente faz? A gente divide esse valor por ele mesmo. 7 dividido por 7, para dar 1. Aí vai ficar 1, 2 pontos. E 140 a gente também divide por 7. Tá bom? Só que não vai dar certo aqui. Porque se eu pego 140 e divido por 7, isso aqui vai dar 20. Vai dar 20. Só que aqui é quilômetro. E aqui está em centímetros. Tá bom? 1 centímetro para 20 quilômetros. No mapa, numa escala de um mapa, a gente não pode utilizar referências diferentes. Se eu estou usando a unidade de medida no primeiro, eu tenho que usar a mesma unidade de medida em segundo. Pode ser, por exemplo, centímetro e centímetro, metro e metro, quilômetro e quilômetro. Mas não pode ser milímetro e centímetro, centímetro com metro, quilômetro com metro com quilômetro. Isso não pode acontecer. Então, aqui a gente tem dividir por 7, 7 dividido por 7, 1. 140 dividido por 7, 20. Só que aqui está 20 quilômetros. Tá certo? E aqui tem 1 centímetro. Então, a gente não pode utilizar isso. O que é que a gente faz, então? Deixa eu ver se dá para baixar. O que é que a gente faz, então? A gente vai começar a transformar. Ou eu transformo centímetro em quilômetro, ou quilômetro em centímetro. É mais fácil transformar quilômetro em centímetro. Como é que a gente faz? A gente lembra, primeiro, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Quando a gente lembra disso, olha, se 1 quilômetro tem 1000 metros, 20 quilômetros tem quantos metros? Então, a gente só vai multiplicar 20 quilômetros vezes 1000 metros. Só que ainda vai ficar diferente. Por quê? Aqui tem centímetro e do outro lado eu vou ter metros agora. Então, o que é que a gente vai ter que fazer?
é lembrar que 1 metro é igual a 100 centímetros. Se 1 metro tem 100 centímetros, 20.000 metros tem quantos centímetros? Aí vai aparecer mais uma quantidade aí. Depois que aparecer essa quantidade, vai estar em centímetro no primeiro local e vai estar em centímetro no outro. Se os dois lados estão como centímetro, eu posso usar a escala. Aí vai ser justamente uma dessas alternativas aqui, ó. Bom? Agora acho que ficou mais claro, porque aparece aqui como 20 quilômetros, né? Quando eu dividi 7 por 7, deu 1. E quando eu dividi 140 por 7, deu 20. E aí 20 quilômetros é mais fácil transformar para achar essa quantidade. Tá certo? Vamos dar uma olhada? Ficou mais claro agora? Pergunta é essa. Pronto. Ó, vê só, Ana. Foi por conta do Wi-Fi, né? Mas veja só, a aula está sendo gravada e eu vou liberar assim que o Google libera para mim, eu libero para vocês pelo YouTube. Aí eu mando o link da aula de hoje. Aí você faz uma revisão lá. Já bota no finalzinho da aula para pegar somente a parte da questão. Tá bom? Que fica mais fácil. Já que foi um problema de travar. Já coloquei a atividade no aplicativo. Tá bom? Ok, Samira, Danilo e os demais. Vocês veem agora. E aí, se ficar alguma dúvida ainda, vocês podem perguntar pelo grupo do WhatsApp. Tá bom? Vamos encerrar para ir terminar de descansar essa terça-feira de carnaval. Tá bom? Um abraço para vocês. Beijão no coração. Até a próxima terça-feira, viu?